Nessa bacia eu tenho 1,8 kg mais ou menos de farinha de trigo. Eu não coloquei os 2 quilos de uma vez. Aí ficou esse restante de farinha de trigo. E eu tô usando 2 sachês de fermento biológico seco, tá? Esse aí, que vocês estão vendo. E eu vou misturar aqui na farinha de trigo. Se você for usar o fermento biológico fresco, aí você não mistura ele na farinha de trigo. Você pode adicionar o açúcar que vai na massa do seu pão, umas 2 colheres, e você mexe, ele dissolve, tá bom? O açúcar, ele derrete o fermento biológico fresco. Depois de tudo misturado, eu vou colocar essa massa para sovar na bancada. Eu adiciono um pouco de farinha de trigo para colocar a massa por cima. E venho unindo a farinha que está embaixo na massa. Para você que vai fazer pão pela primeira vez, não se desespera, a massa gruda mesmo, tá? Vai adicionando farinha nas suas mãos, adicione farinha aos poucos na massa, tá? Para não ficar aquele pão pesado, um pão duro. Então vai adicionando aos poucos que vai dar certo. Logo essa massa vai desgrudar, tá bom? Deixa sempre a farinha, né, no momento que você estiver fazendo o pão, na bacia, porque é bem mais prático de você ficar pegando ela, né, para ir adicionando na massa. Aquela quantidade de trigo que estava na bacia, ó, foi usada. E o Eduardo vai colocar aquele restante que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que estava no pacotinho. Essa receita que eu tô fazendo, ela é duplicada, então ela vai render 4 pães grandes. Eu vou deixar a quantidade tanto de uma receita quanto dessa que eu estou fazendo, que é duplicada para vocês, tá bom? Então nessa eu usei 2 pacotes de trigo praticamente, né? Coloquei para vocês lá no começo 1,8 kg mais ou menos na bacia, e agora o Eduardo colocou para mim o restante, tá? Aquele pacotinho que tava para vocês lá no começo do vídeo. Mas não é necessário você usar os 2 kg de trigo ou 1 kg de trigo, dependendo de se você for fazer a receita, né? Uma receita ou 2. Mas é importante que você vai adicionando aos poucos, conforme a massa necessita, tá, gente? Não precisa usar todo o pacote de farinha de trigo. Vou colocar a massa para crescer aqui na minha bacia, que eu misturei os ingredientes. Untei um pouco as mãos com óleo aí, passei por cima da massa para evitar que resseque. Aí eu coloquei o guardanapo e a tampa da bacia, tá? Não precisei fechar não, é só para deixar mais abafado. E a quantidade que ficou daqueles 2 pacotes de farinha de trigo foi essa. A massa ficou crescendo por 1 hora, isso porque estava frio. No calor ela rapidinho cresce, mas olha o tamanho que ela ficou, gente. Vou passar a massa para a bancada, coloquei um pouquinho só de farinha de trigo, fiz como se fosse um rolo e dividi em 4 partes, né, que vai ser os 4 pães. Se você tiver uma balança na sua casa, que é o que eu preciso comprar,
você pesa as quantidades para que saia tudo no mesmo peso. Se acaso você, quando for enrolar o seu pão, quiser grudar, é só colocar um pouquinho de farinha na bancada e passar a sua massa de pão por cima. É importante que não fique com excesso de farinha, tá, gente? Eu prefiro a massa bem molinha assim, porque vai me dar um pão bem macio, bem gostoso. Então, eu não coloco muita farinha na minha massa. Aí, nessa forma, ela tá untada somente com óleo. Essa linguinha do pão, gente, coloque pra baixo, tá? Na sua forma aí, para que quando ele crescer, ele não venha abrir, tá bom? Esses pães vão ficar aqui na forma até dobrar o tamanho, pra gente poder assar. Pães assados, assaram cerca de 40 a 45 minutos no forno 180 a 200 graus. Olha a maciez desse pão, gente. Todos estão assim, viu? Bem maciozinho. Vou cortar um aqui para vocês verem de perto como ficou. E olha como ele fica por dentro. Por isso é importante você sovar muito bem a massa, para que dê um resultado assim no seu pão. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Quero receber comentários aqui dizendo o que acharam dessa receita. Depois que eu aprendi, eu nunca mais parei, gente, de fazer pão. Nada melhor do que comer algo que é feito por nós, né? Feito na hora certa, quentinho. E esse pão aí, gente, tá pelando. Eu vou passar a margarina aí, vocês vão ver que derrete. Ele tá bem quente. Se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui. Deixa o seu like, que você me ajuda bastante, assim eu vou saber que você está gostando do meu conteúdo. E eu vou ficando por aqui com essa maravilha. Espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!